Nós estamos indo agora para Valência, cidade da Espanha, onde o mundo inteiro tem virado os holofotes. A gente teve uma enchente muito grande, muito forte lá na semana passada. Já passa de 200 o número de óbitos. Até tem que dar uma atualizada aqui para ver qual é o número que nós temos agora, infelizmente, de vítimas. Muitas pessoas desaparecidas, aquela montoeira de carros. E em Valência mora um lajadense, ele que é artista plástico, Guilherme Zagonel. Para quem acompanha nossas redes sociais no Instagram, @RD Independente, já tem as imagens lá, a gente vai disponibilizar daqui a pouco para quem está na nossa live no YouTube e no Facebook também, essas imagens. O Guilherme ele foi para a cidade de Paiporta, que fica próxima a Valência, junto com alguns amigos, para ajudar na limpeza. É uma situação muito semelhante àquela que a gente viveu aqui no Vale do Taquari. Pessoas de todas as regiões do estado e até de fora vindo aqui para o Vale do Taquari para ajudar na limpeza. É o que a gente tem visto agora lá na Espanha. Cidade que fica sem internet, que fica sem comunicação, difícil acesso. Ele teve que fazer o deslocamento a pé, cerca de 1 hora para chegar de Valência a Paiporta. Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar explicar. Agora, um pouco mais de tempo aqui para você, inclusive, acompanhar com imagens o Guilherme, que fala lá de Valência, parte central ali de Valência. Essa não foi atingida e por isso ele tem uma condição também de falar com a gente. Mais uma vez, obrigado por nos atender aí, Guilherme. E tenta nos fazer um panorama inicial, né, do que foi atingido, porque se fala muito em Valência, mas na verdade a parte central de Valência não foi atingida, são outros vilarejos, são cidades próximas, e de como é que está essa situação aí na Espanha, onde o mundo todo está preocupado. Bem-vindo à nossa programação da Rádio Independente ao vivo. Bom dia. Ou boa tarde para você aí, são 3h26 da tarde, é isso, né, Guilherme? Isso, boa tarde, Ricardo, tudo jóia? Aqui já são as 3h26 e vou tentar fazer um panorama, assim, dessa última semana, que foi uma loucura, assim. Acho que, na verdade, tinha acompanhado tudo desde aqui, tudo o que tinha passado na região do Rio Grande do Sul, né? E acho que só agora, vivendo na pele, dá para ter uma real noção, assim, né, do tamanho que isso pode ser e o quanto afeta a vida das pessoas. E tudo começou na semana passada, né, quando, na verdade, os sistemas meteorológicos eles já avisavam que havia esse fenômeno que se chama Dana, que ele vem a cada ano, ou seja, sempre existe esse fenômeno como se fosse o nosso El Niño. E só que dessa vez numa proporção muito maior. Então, esses últimos dias, começou na terça-feira da semana passada, em alguns pontos da Espanha caíram uma quantidade muito elevada de água num pequeno espaço de tempo. Isso fez com que muitos lugares não suportassem essa água, e essa água chegasse até essas cidades, né, pequenas cidades que aqui são consideradas cidades dormitório, que é mais ou menos parecido com o que seria talvez nossa região metropolitana, onde a gente tem Valência sendo a capital e depois então cidades que rodeiam a cidade, que justamente são cidades que são divididas por um rio que se chama Rio Túria. É curioso porque esse Rio Túria é um rio que antes passava aqui na parte central da cidade. É um rio que ele contorna toda a cidade agora, porque no ano de 1965 foi feita uma grande obra para conseguir desviar ele do centro da cidade, porque a cidade tinha sofrido uma grande enchente. Seria semelhante hoje a gente desviar aí o Rio Taquari, fazer com que o Rio Taquari desviasse por uma outra parte, por atrás, e toda essa parte hoje é um parque, que inclusive é um parque muito bonito, porque tudo onde antes era o rio, agora é um parque. Só que isso também fez com que todas essas cidades que estavam no outro lado do rio fossem atingidas. E essas últimas horas, assim, a cidade está... a cidade de Valência, enfim, tu sente que ela está de luto e tal, só que também, por outra parte, tu sente que ela está super vazia, porque todas as pessoas que vivem nessas outras cidades vizinhas, elas acabam perdendo todos os meios de transporte, né? Por exemplo, todos os trens pararam de funcionar, o metrô em algumas partes também,
linhas de ônibus. Então, toda a parte de chegada e de saída da cidade foi fechada, então faz com que a cidade fique incomunicável. Mas também não é uma coisa que só aconteceu aqui em Valência, aconteceu também agora, hoje mesmo, hoje de manhã, a cidade de Barcelona, por exemplo, o aeroporto de Barcelona, acho que que entrou um pouco de água, também tem algumas linhas de trem na Catalunha que já estão fechadas, então é uma coisa que está acontecendo agora, essas semanas aqui. Guilherme, aqui é a Rita de Cássia, boa tarde. Oi. Guilherme, essas pessoas que tiveram que sair das suas casas, enfim, né? Elas vão para onde exatamente? Aqui a gente tem os abrigos, tem os ginásios, vão para casas de parentes, enfim, né? Se buscam lugares para essas pessoas ficarem. Como é que é aí? Num primeiro momento, essas pessoas, ou seja, também tem alguns abrigos, mas acho que não chega a ser comparável assim com a quantidade de casas, acho que são afetadas aí, porque aqui a água ela chegou até uma determinada altura onde, por exemplo, essas cidades onde foram afetadas que ficam aqui perto, são cidades onde a maioria são prédios, então a parte de baixo são mais lojas, negócios, garagens. Então, tipo, a parte de cima das casas, as pessoas, na verdade, elas seguem morando aí. Então, também acabam ou acabam se trasladando a alguma outra cidade vizinha que dá um suporte, né? Mas a quantidade, por exemplo, de abrigos, como acho que teve nessa última enchente na região aí do Vale do Taquari, acho que era muito maior. Bom, em relação a números de pessoas falecidas, eu achei uma matéria que já fala em 217 mortos. Eu não sei se tem alguma nova atualização aí da Espanha, mas também a preocupação com pessoas desaparecidas. Se ainda tem muita gente desaparecida, se falava que tinha muita gente dentro dos carros. Também tinha uma questão de um shopping que você mesmo comentou, né? Que tinha algumas pessoas lá e também não se tinha muita informação. E você teve, por exemplo, esteve ali no final de semana em Paiporta, né? Relate um pouco daquilo que você viu ali, da dificuldade, como é que foi o trabalho de vocês, como é que tem sido, de onde as pessoas têm se deslocado para ajudar. Bom, eu e mais alguns amigos, a gente foi ontem e antes de ontem e o dia anterior. Um dia a gente foi a Paiporta, que é uma cidade que é a cidade ponto zero, se chama, que é uma que foi uma das mais afetadas. E o trabalho que a gente fez lá foi basicamente, eram uns dias, o primeiro dia, então ainda não tinha chegado uma ajuda tão forte de, por exemplo, exército, bombeiros de outras cidades, UME, que é a unidade de emergência. Então basicamente o trabalho que a gente fez foi de ir nas casas e ver como a gente poderia ajudar de uma certa forma para fazer com que eles tivessem acesso para chegar nas suas casas. Depois também tinha uma equipe de tipo clube de 4x4 assim da Espanha que eles adaptaram vários carros para conseguir remover os carros, e a primeira coisa foi gerar mobilidade, né, dentro dessa cidade, porque é uma cidade com as ruas super estreitas, são estilos de construção onde existe um centro histórico, né, então são cidades onde basicamente só passa um carro numa rua. E então acabou que ficou totalmente fechado os espaços, né? Então a primeira etapa foi limpar e fazer com que tivesse uma mobilidade para que as pessoas pudessem circular. Então a gente estava ajudando mais nessa parte de carros. E ontem a gente foi até uma parte da cidade que se chama Alfafar e Sedaví, que são uma parte onde está, por exemplo, o IKEA, onde está o Carrefour, onde está todas as concessionárias. Por exemplo, tem a concessionária Toyota, Porsche, Volkswagen, Renault, Cupra. Em todos eles, enfim, é bastante gritante assim ver todos os carros ou todas as coisas, porque as pessoas saíram realmente correndo porque a água chegou muito rápido. Então tem milhares de carros novos, todos totalmente destruídos. E nessa parte também, onde tem o Carrefour, por exemplo, como um pouco mais adiante, está um shopping que se chama Bonaire. E esse shopping, justamente nessa hora, que era talvez umas 7, 8 da tarde, é a hora que tem muito movimento, e então
pelo que se diz, tinha muitas pessoas que estavam na parte subsolo desse centro comercial e que quando chegou a água não conseguiu sair. Então, até agora eles conseguiram tirar, eles estão, acho que hoje, final do dia, os bombeiros, eles estão drenando toda essa parte, pelo que eu li, eles conseguiram agora, com os de bombas, eles conseguem tirar 2 milhões de metros cúbicos de água por hora, e o volume total era 200 milhões, então, tipo, seria como 100 horas, né, de trabalho. Então, eles já estão, acho que na metade desse caminho, e até agora eles tinham visto 50 carros e tinha nenhuma vítima. Mas em número de desaparecidos, pelo que eu vi, são 2.500 aproximadamente. E só que o que acontece é que, como a maioria de carros acaba ficando baixo da terra, todavia não tem um acesso para averiguar se tem pessoas dentro, né? Então, acho que os próximos dias a gente vai ver e tal, mas a quantidade de óbitos pode ser muito mais alta ainda. Guilherme, e a gente viu também no noticiário sobre protestos, né? Claro, os moradores muito indignados e, enfim, né, protestando contra o rei Felipe e outras autoridades que chegaram em comitiva, especialmente numa imagem que a gente viu, acho que foi em Paiporta mesmo, em relação justamente ao alerta, que talvez não chegou a tempo ou não chegou como deveria. Tu acredita que realmente poderia ter vindo diferente o alerta para que as pessoas saíssem mais rapidamente? Ou foi realmente a tragédia não tinha como evitar? A ver, eu acho que tudo que eu possa falar seria uma opinião minha. Acho que Uhum. é um pouco difícil de saber exatamente, não trabalhando internamente ou estando junto com essas organizações para poder entender. Uhum. Mas realmente o que aconteceu foi que chegou o primeiro alerta no telefone de todo mundo, chegou próximo das 8 horas da noite. O que acontece é que já se vinha alertando que ia ter uma tempestade muitos dias antes. Só que não teve acho que não teve uma explicação antes falando da grandiosidade que poderia ser e, obviamente, do quanto afetaria. Talvez E, um alerta de evacuação, né, seria o ideal. então, eu acho que o que realmente estava se protestando ontem, enfim, foi um pouco. Existem várias notícias. Uma onde realmente já foi identificadas pessoas enfim, que começaram realmente a atacar de uma forma mais drástica, assim, né? E depois também o povo de lá estava realmente indignado, enfim, mas acho que como poderia ser com qualquer com qualquer pessoa que tivesse lá, que fosse uma espécie de ícone ou de uma espécie de pessoa responsável por, então acho que era inevitável que tivesse alguém gritando ou gerando essa comoção, mas eu acho que realmente existe um pouco um impasse um pouco político, porque existe de um lado, por exemplo, o presidente é de uma esquerda, do governo é da direita, e um está um pouco passando um pouco a bola assim para o outro, e o Felipe, que é um pobre rei, o pobre ou não pobre, por assim dizer, ele está aí nesse meio da história, né? Então acaba sendo aí todo um jogo de vai e volta, mas no fim das contas acho que pelo que a gente reparou, assim, eles desceram até o barro, estavam lá, tentaram dar a cara, e também acho que é importante que eles vayam para também poder entender a quantidade ou o tamanho desse problema, né? O que para mim me pareceu que foi bastante rápido em relação ao Brasil ou em relação ao Rio Grande do Sul, foi a velocidade também pelo tamanho do estado e tal, o tamanho do país, mas acho que é o dia de hoje, acho que já está 7.500 pessoas de unidade de exército, com navio, tanques e um montão de carros, e está sendo bastante rápido, assim, esse suporte de outras cidades também. Mas ainda não é um alerta onde o governo tem a responsabilidade, não um alerta na laranja, que seria onde o governo do estado, né, o governo da província é o que toma a frente para responder pelos problemas. Então, acho que esse impasse é um pouco sobre isso.
Guilherme, para fecharmos, o Guilherme Zagonel está conversando conosco, que é lajadense, artista plástico que reside há 6 anos em Valência. Valência, a parte central que não foi tão afetada, de onde você fala. Como é que está a situação aí na cidade e o que dá para projetar daqui para frente? A situação aqui na cidade tá... A cidade se vê bastante vazia, se vê bastante as pessoas tentando ir ajudar, né? Também até onde consegue. Amanhã volta já a funcionar os colégios, porque os colégios pararam de funcionar. Tudo que é público está em forma reduzida ainda, mas acho que o panorama aqui é que as próximas semanas vão ser de limpeza e de ver realmente a cifra de quantas pessoas a gente perdeu aqui, né? Então acho que vai ser um pouco esse luto assim essa semana. Guilherme, muito obrigado pela atenção aí com a Rádio Independente. A gente vai mantendo contato quando tiver novidades também, mas parabéns aí pela tua dedicação também de ter ido, né, nesses dias todos aí tentar ajudar de alguma maneira, né, as pessoas que estão precisando, uma situação muito semelhante que a gente viveu aqui. Um grande abraço, uma ótima semana para você. Obrigado, abraço para vocês também. Até mais. Até mais, muito obrigada mais uma vez ao Guilherme Zagonel, reside em Valência há 6 anos, está ajudando lá no que pode, né, ele com seus amigos, indo aos locais aí que mais precisam para fazer essa ajuda aí e trazendo as informações para a gente também, né, nada como ter alguém que está vivenciando para trazer as informações diretamente aqui para a gente. Muito obrigada mais uma vez.